No episódio de hoje vamos falar sobre aracnofobia, ou popular fobia de aranhas. Algumas pessoas fóbicas possuem um medo tão intenso que podem sofrer de ansiedade ou pânico só de estarem perto de teias ou até mesmo ver fotos de aranhas. Aracnofobia é derivada da palavra grega aracne, que significa aranhas. A resposta a aranhas exibida por um indivíduo aracnofóbico pode parecer irracional para outros e muitas vezes para o próprio doente. Os cientistas que estudaram esse medo de aranhas explicam que pode ser um resultado da seleção evolutiva, já que desde sempre aranhas, especialmente as mais venenosas, têm sido associadas a infecções e doenças. Assim, o medo de aranhas desencadeia uma resposta de repulsa em muitos indivíduos. Ai, eu não gosto de falar disso. Eu tenho um trauma com aranhas que... Eu tava no rio uma vez e uma aranha caiu em mim, uma aranha muito grande. E desde então o meu trauma é muito... Eu não posso nem pensar em aranhas que parece que elas estão subindo no meu corpo. Aí a minha mãe achou melhor, então a gente procurava um tratamento com um psicólogo e ver se conseguiria resolver, mas não adiantou. Conversei sobre, mas não tenho que tire esse medo de mim. E o que tu sentes? Eu sinto muita vontade de chorar e de fugir, assim, de correr. É uma sensação angustiante, parece que tem alguma coisa me sufocando. Agora nós vamos conhecer a Ila. Ela contou para a nossa equipe que sofre de aracnofobia desde criança e nós viemos até a casa dela saber um pouco mais sobre essa história. Olá, tudo Oi, bom? Ila. Boa tarde. Tudo? Fica à vontade. A primeira lembrança que eu tenho, assim, de eu ter levado um baita susto com uma aranha, foi quando eu tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, que eu chegava sempre da aula, de meio-dia, almoçava, e eu gostava muito de olhar programa de televisão à tarde, e eu me deitava no chão da cozinha. E então, um dia eu me deitei, acabei pegando no sono, quando eu acordei tinha uma enorme de uma aranha do meu lado, assim, mais ou menos embaixo da mesa. O meu pai sempre conta que quando eu era mais nova ainda, 3 anos, 2 anos, eu não vou me recordar disso, mas ele conta que eu já corria de medo das peludas, que eu dizia, peluda, né? E saía correndo. Medo é algo que trava, a gente fica nervosa, chora, causa arrepios, mão suar, até de comentar, de pensar no bicho, né? Limpar a casa direto, tirar a teia, não posso com teia de aranha. Quando eu chego em casa de tardezinha, a gente sempre programa a luz da rua para já estar ligada. Eu não consigo entrar se não tiver a luz ligada, porque eu tenho medo do escuro, já por causa de no escuro poder ter alguma aranha. Vidros e vidros de veneno para passar na casa após a limpeza, para não ter perigo de criar aranha ou delas entrarem. Antes de deitar, olho embaixo da cama. Antes de me sentar num lugar, eu olho embaixo da cadeira, ou se eu vou num lugar aberto, num parque, alguma coisa assim, eu não sento antes de dar uma olhada para ver se não tem uma aranha ou algum bicho. Eu adoro natureza, mas eu morro de medo de fazer uma trilha, porque pode ser que no meio da trilha tenha uma aranha. Enfim, meu maior medo são realmente das caranguejeiras, digamos assim, né? Então, as aranhas que são mais peludas, literalmente, ou maior, né? Muitas vezes as pessoas pensam que a fobia, o medo é uma frescura. Não é tanto assim, é porque a pessoa não está sentindo aquilo ali. A gente realmente fica nervosa, eu começo a rir de nervoso, então as pessoas pensam que aquilo ali é uma frescura, mas não é, é um jeito que eu demonstro o meu medo, né? Eu acho que é muito importante as pessoas procurarem ajuda, procurarem orientação, se abrirem para sua família. Muitas vezes a pessoa vai ficar com vergonha de dizer que tem medo e vai estar sofrendo com aquilo, né? Então, o bom é sempre a pessoa conversar com seus familiares, com seu companheiro, com seus amigos, colegas de trabalho, para não correrem um risco daqui a pouco de
de tomarem um susto muito grande e aumentarem ainda mais essa fobia por causa disso, né? Conversamos com um biólogo para saber um pouco mais sobre esses aracnídeos. Primeiramente, existem várias espécies com quais podem, teoricamente, acontecer acidentes. Mas, principalmente, esses que têm um tamanho maior e, com isso, maior quantidade de veneno, são esses que se tem que ter maiores cuidados. O maior grupo que nós temos, normalmente, que dá problemas são as armadeiras, são a aranha marrom, a aranha de jardim, que justamente espécies, como o nome já diz, aranha de jardim, que vivem perto de nós, ou seja, que nós temos que cuidar quando se mexem em plantas, foliço, madeira e outros justamente na rua. O outro grupo que são as caranguejeiras. Mas as caranguejeiras, eles dificilmente que dão acidentes, porque pelo próprio tamanho muito grande delas, eles então dificilmente não se enxergam, eles se pegam na mão. E a segunda diferença é que as caranguejeiras, eles dificilmente aplicam veneno. Eles têm uma outra técnica de defesa, eles soltam cabelo. Então, quando se chega perto dela, ela nunca vai atacar, nunca vai aplicar veneno, ela solta cabelo e quando se inala esses cabelos pode dar um problema alérgico no pulmão. Primeiramente é porque aranhas, como vários outros animais, vivem muito no escuro. Então, este escuro e não sabendo onde uma aranha ou a noite aparecendo já dá um certo medo. Segundo é que as aranhas têm muitos cabelos. Cabelo, então, também é uma coisa que não se gosta muito em insetos cabeludos que justamente que se movimentam. E mais ainda se tem as caranguejeiras, ou seja, aranhas razoavelmente grandes que se deslocam durante a noite, que são cabeludos, geram um certo medo. Mas do outro lado não precisa ter medo, porque quando se cuida principalmente do seu lugar onde se mexe e não tem contato com eles, são animais muito importantes para o ecossistema. Se não tivesse aranhas, tivéssemos muito mais moscas, muito mais baratas, muito mais outros insetos que incomodam, porque eles servem de alimento para as aranhas. À luz da sociologia, digamos, o medo ele se revela como uma construção social, né? Quanto mais moderna é a sociedade, mais nós podemos ver que a construção dessa condição de amedrontamento para os indivíduos, ela é mais complexa, né? Invariavelmente, na medida em que a gente, digamos, se desloca no tempo, nós vamos ver o recurso à violência direta, que era, digamos, o grande instrumento de imposição de medo sobre as populações, até 200 ou 300 anos atrás, serem substituídos por outros instrumentos, como a condição de um convencimento abstrato e hiperdimensionado a respeito da possibilidade de um risco que concretamente ainda não está colocado, mas os indivíduos são estimulados a acreditarem nesse risco e, portanto, se recolherem e, em última análise, obedecerem àquelas forças que lhe informaram a respeito disso. O medo na sociedade moderna é um instrumento de dominação. Os indivíduos, eles resolvem seus problemas de maneira geral e coletiva. E embora muitos apontem para ti, dizendo que esse problema depende de ti, ou seja, a ideia de que tu és um vencedor ou um perdedor, a sociologia vai mostrar que isso é conversa fiada e que os indivíduos precisam uns dos outros para enfrentar essas situações. Veja que isso é tão antigo que eu diria que foi só assim que nós descemos da árvore e nós saímos das cavernas. Ou seja, quando os homens encastelados dentro do seu limite de segurança perceberam que se não saíssem sozinhos, se não descessem das árvores sozinhos, eles conseguiriam sobreviver a grandes ameaças que eles atingiam naquele momento. É bom dizer assim que não existe medicamento para a fobia, né? O que a gente trata muitas vezes em psiquiatria clínica são as comorbidades, isso já diminui, né, o disparo, né, da sensação fóbica, né, lá no cérebro, nas emoções, tenta regular um pouco mais as emoções. Quando se trata a comorbidade, então, uma pessoa que sofre, né, de ansiedade generalizada, que tem um perfil, né, de muita preocupação, só o fato de tratar isso já pode atenuar um pouco mais, né, alguns sintomas fóbicos.
Mas é importante dizer que o medo, né, de pensar, até o pensar causar o desconforto, é justamente uma das primeiras abordagens em terapia cognitivo-comportamental. Existe uma técnica que a gente chama de dessensibilização sistemática, que é, num primeiro momento, a pessoa se imaginar nessa situação, porque ela não está frente ao estímulo, né, propriamente dito, mas ela está, então, imaginando que tipo de reação, o que aconteceria se tivesse, né? Como que ela iria reagir, que tipo de sentimento que ela tem. E aí, em cima desse desconforto que ela sente, trabalhar os pensamentos que estão disfuncionais a respeito disso. Primeiro passa muito pela psicoeducação, para entender de fato o que é isso, né, para entender, para tirar todas as dúvidas a respeito disso, de como que é o transtorno, o que se passa nisso, o que se tem hoje de evidências que podem ajudar isso, né? Muitas vezes as técnicas que são, então hoje em dia a técnica que ela é mais avaliada para fobias são as técnicas cognitivo-comportamentais, né? Então, os terapeutas cognitivo-comportamentais, eles têm um programa que pode ser seguido com lições de casa que o paciente vai fazer para levar depois para a próxima sessão, coisas que vão ser trabalhadas durante a sessão, né, psicoterapêutica, né? E existe a linha psicanalítica, com não tanta evidência nesse caso, que trabalha muitas vezes as defesas que são geradas, né, em função de alguns mecanismos que são, do ponto de vista psicanalítico, que emergem, né, e que possam ser fonte, por exemplo, de deslocamento de uma questão interna, né, para um estímulo, então materializa aquele estímulo fóbico. Então as abordagens existem algumas abordagens para isso, as que têm mais evidências são relacionadas a cognitivo comportamental. Quanto mais a gente aprende sobre alguma coisa, menos preconceito a gente tem, né? Então quando a gente entende que alguém está sofrendo com algo, né, por que a gente não vai apoiar?